Hoje, 6 de abril de 2022, quarta-feira da quinta semana da Quaresma, refletimos o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Hoje, essa reflexão vem nos chamar a atenção, lembrando que Jesus está falando para os convertidos do judaísmo, esse povo apegado às coisas da lei. O pai deles, chamado Abraão, nosso pai Abraão acreditava em Deus e nós seguimos o Deus de Abraão. Mas Jesus está dizendo que o pecado deles os torna escravos e ele vem para dar essa liberdade que eles precisam. Pessoas pecadoras se tornam escravas do pecado e o escravo não permanece todo o tempo com a família, com essa família que o comprou. Quando ele já não serve mais, eles mandam ele para outro lugar, ou expulsam da fazenda deles, da casa deles e vai para outro lugar. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece. O filho de uma família normalmente permanece sempre com ela. Mas aqui ele está falando dele mesmo. O Filho de Deus permanece sempre em Deus. E essa é a diferença. Por isso que ele nos dá a liberdade. Libertando-nos da escravidão do pecado, somos completamente livres para quê? Para permanecermos unidos a essa família de Deus. Nós chamamos hoje de igreja. Então, livres da escravidão do pecado, nos tornamos livres para servir a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa família. Se vocês fossem de Abraão e seguissem aquilo que Abraão fez e quer que vocês façam, vocês seriam pessoas totalmente livres. Mas vocês não fazem aquilo que Abraão fez. Vocês não seguem os caminhos de Deus, vocês se desviam, ficam obedecendo às normas humanas, às leis humanas. Mas eu vim do meu pai, e meu pai é Deus. Eu vim dele, eu faço toda a vontade dele, aquilo que ele deseja que eu faça. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que eu vi de Deus. Jesus está, a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela verdadeiramente nos torna discípulos seus, nos torna livres, homens e mulheres livres para ouvir, escutar, guardar e anunciar. Livres para amar. Essa liberdade que Jesus nos traz. Responderam-lhe a Jesus: Nós não nascemos do adultério, temos um pai, e esse pai é Deus. E Jesus disse-lhes:
Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Então, se realmente acreditassem em Deus, confiassem em Deus, amassem a Deus, não fariam o que eles estavam querendo fazer com Jesus, matá-lo, tirar a vida de um inocente, tirar a vida de uma pessoa que se diz filho de Deus, porque realmente ele era o filho de Deus, ele é o filho de Deus. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Meu Pai me enviou. Ele me enviou para fazer a sua vontade, para anunciar o seu reino aqui na terra, para fazer cumprir a sua vontade, para realizar as obras de misericórdia. Por isso sou uma pessoa livre. Sou livre porque o meu Pai me fez assim, me fez livre para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Os judeus eram escravos das coisas do mundo, mas Jesus era totalmente livre para amar e servir. Que Deus nesse dia nos abençoe a todos.